Oi, seja bem-vinda! Vamos juntas para mais uma conversa. Se você ainda não está inscrito ainda, aproveita, se inscreve, deixa o seu like, o seu comentário, compartilhe os conteúdos deste canal e vamos juntas crescer um pouquinho mais. Quem sabe você não tem se perguntado recentemente: por que eu nasci nesta família? Por que eu me casei com esta pessoa e ainda acreditei ser possível formar uma família feliz? Por que eu sou tão sozinha? Por que passo por circunstâncias e situações tão difíceis? Por que coisas tão simples, tão comuns não acontecem com frequência na minha vida? Diante de situações e circunstâncias das quais não gostamos e não queremos passar, é comum que a nossa mente seja bombardeada por pensamentos e perguntas assim. Por isso, eu quero te orientar pela palavra de Deus, que é poderosa, viva, eficaz, segura. Ela nos ensina, ela nos consola, nos corrige, nos conforta, é a nossa direção e traz ao nosso entendimento as respostas para todas as nossas questões quando nós nos aplicamos a ela. Todas as respostas que precisamos está nela. Todo o conforto que necessitamos encontramos nela e toda a sabedoria que nos falta está nela também. E por que não crescemos? E por que não vencemos? Por que não amadurecemos? Porque nós mesmas não nos aplicamos diariamente a aprender e a conhecer o que está escrito na palavra de Deus. Não vivemos o melhor nesta vida porque não nos aplicamos em crer e obedecer em tudo o que está registrado nela. Como mulheres, Deus nos criou criativas, exigentes, perceptivas, detalhistas, ágeis, inteligentes, acolhedoras, protetoras, defensoras, meigas, influentes. Deus nos formou para sermos influentes e as nossas atitudes, a nossa maneira de viver, o nosso modo de agir deixa a nossa influência, seja boa ou ruim. Edificamos ou destruímos, o resultado será de acordo com as nossas atitudes, com o nosso comportamento diante das adversidades que passamos. A maneira com a qual reagimos, nós deixamos escrito um legado, quer seja bom para ser copiado ou ruim para jamais imitado. A Bíblia está repleta de bons legados femininos. Vamos ao currículo dessas mulheres. Mulheres simples, mães com dia a dia comum, de condições financeiras humildes, de moradia singela, sem grandes nomes familiares ou grandes parentescos, sem competições por posições profissionais ou padrões estéticos, porém, todas, ao serem confrontadas com as adversidades em suas vidas, todas, ao se verem de frente para as dificuldades que lhes surgiram, se posicionaram com coragem, ousadia, humildade e obediência. Reagiram, cresceram e, através do momento do qual viveram, deixaram o seu legado, porque Deus, através da vida delas, cumpriu o seu propósito. Em meio às dificuldades vividas, elas encontraram graça e Deus realizou grandes feitos. Claro que tudo isso que eu estou te contando só fará efeito na sua vida se você crer que a palavra de Deus é real e verdadeira. Se não crer, porque todas somos livres, você viverá por si mesma, escreverá a sua história com a sua assinatura. Mas se crer e confiar, terá a sua história escrita e assinada pelo autor que te criou, Deus. Mas, para quem crer, vamos hoje aprender com Esther, uma menina órfã que Deus a transformou em rainha, e não uma rainha qualquer, mas uma grande rainha, uma mulher equilibrada,
que no momento de grande adversidade na sua vida, se posicionou com coragem e Deus, através da vida dela, cumpriu o seu propósito para livramento de uma nação, de um grande povo. Quem era Esther? Esther era uma menina órfã judia, criada pelo seu tio Mordecai. Encontramos a história de Esther com detalhes no livro de Esther, a partir do capítulo 2. Seu nome hebraico era Radassa, significado de murta, um pequeno arbusto. Seu nome persa, Esther, que significa estrela. Esther foi criada na Pérsia, na cidade de Suzã, juntamente com seu tio Mordecai, um judeu que vivia como parte da minoria dos judeus ali. Foi criada e educada por Mordecai, que a ensinou a ser obediente e disciplinada em tudo na sua vida. Não encontramos registro de Esther como uma criança, uma jovem, uma adolescente revoltada, angustiada por ser órfã. Não encontramos registro de Esther protestando porque a vida lhe tirou os pais. Encontramos registros de Esther que a apontam como uma jovem bonita por dentro e por fora, disposta a aprender, obedecer e disciplinada em tudo. O tempo de Deus é perfeito. Esther vai morar no palácio. Aprende muitas coisas, vive experiências únicas, desfruta de oportunidades jamais pensadas antes, mas a sua essência continua a mesma, obediente. Antes de entrar no palácio, Esther recebeu uma instrução que deveria obedecer sem ficar perguntando por quê. Seu tio Mordecai a instrui para que nunca, jamais revelassem a sua origem judia. Esther apenas obedece, não questiona o porquê essa informação deveria permanecer em segredo. Assim, Esther é escolhida, separada, bem cuidada, tratada e eleita rainha. Esther se tornou a rainha da Pérsia, a mulher do poderoso rei Assuero. Imagina que glamour, que posição, quantos benefícios, quantas mordomias. Esther se tornou a rainha. Que destaque, que auge a menina órfã alcançou. Mas para quê? Qual propósito? Rainha para fazer o quê? Deus é perfeito. E ao contrário de que muitos dizem, e eu particularmente discordo, Deus não escreve certo por linhas tortas. Porque tudo que Deus faz é perfeito. O meio, a pessoa, o instrumento, a situação é perfeita. Ele é exato, ele é perfeito, ele é Deus. Assim foi pela vida de Esther, de maneira perfeita, no tempo certo, no momento exato, sem adiantamentos, sem atrasos, de maneira certa, pelo meio correto. Instituiu a menina órfã como rainha para o seu propósito. Mas qual era este propósito? O que Deus pretendia fazer? Livrar seu povo da perseguição de Amã, inimigo declarado do povo judeu, que de maneira ardilosa, por meio de uma conspiração, ele convenceu por um decreto real o extermínio do povo judeu. Mas Amã não conhecia, Amã não sabia a perfeição do agir de Deus. Muito antes da perseguição, muito antes do plano diabólico de Amã, Deus instituiu o livramento dentro do palácio. A Estherzinha órfã de antes, agora já é rainha, uma rainha de origem judia, a qual Amã jamais sabia. Deus é demais. E é esse Deus que instituiu propósitos para a minha e para a sua vida. Você não é um erro, não é um descuido, não é um acidente, não é a última da fila, não é a raspa do tacho. Você é a criação única de Deus, criada com perfeição, desejada para um propósito do seu Criador. As circunstâncias, o ambiente familiar,
As ausências afetivas, as decepções e as frustrações não podem anular quem você é e não são maiores do que aquele que te criou. Deus tem propósitos para cumprir através de você, mas você precisa romper principalmente contra os ataques que vêm na sua mente. Você precisa escolher qual voz irá obedecer. A escolha definirá o modo, o propósito a ser cumprido na sua maneira de viver. Se escolher obedecer à voz do seu Criador, então quero te orientar. Aproxime-se dele diariamente, busque-o como tesouro valioso, deseje-o como o ar que você respira, entregue-se a ele sem reservas, dependa somente dele e você verá o que ele tem para você. A Bíblia diz que Esther foi constituída rainha para livramento do seu povo. Foi fácil? Não! Foi necessário muita coragem, foi necessário se posicionar, foi necessário ousadia para quebrar com protocolos reais. Esther correu o risco de morte, mas se posicionou com coragem e assim, através da sua vida, da sua ousadia e confiança, Deus cumpriu o propósito dele para com aquele povo. Fica aqui essa mensagem para você. Deus entende os nossos questionamentos, mas se as nossas perguntas nos impedem de confiarmos em sua bondade e em sua sabedoria, perdemos a paz e a oportunidade de vivermos todas as promessas que ele tem para nós. Então, decida confiar, depender e ousar para viver o propósito que Deus tem para você. E o meu desejo é que você possa viver o propósito de Deus para a sua vida. A gente se encontra no próximo vídeo.